Olá, vamos iniciar então a terceira parte do nosso estudo desse sábado, dia 25 de abril de 2020, livro 3, módulo 3, roteiro 5. Agora estamos na página 173 para a terceira parte do trecho evangélico e também a terceira parte do nosso estudo desse sábado. Então, diz a parábola em sua sequência. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Mateus capítulo 18, versículos 31 a 35. Bom, finalizando então essa nossa reflexão, esse terceiro trecho, o Senhor seria Deus. Mas claro que aqui, e aí o erro de interpretação que muitas vezes nós temos, né, na nossa visão muito infantilizada do Criador, muito humanizada do Criador, como se ele fosse ficar furioso, bravo. Esse Deus, Jesus já destruiu, né? Jesus falou: Deus é amor, Deus é perdão, Deus é doação plena. Então, não é que Deus vai se enfurecer com a nossa atitude, é que, se nós não formos através do caminho do amor, poderíamos ir. Através do exemplo dado e do amor, nós poderíamos acertar. Mas quando nós não acertamos assim, aí nós temos que ir pelo outro caminho, que é o caminho da lei de causa e efeito. Melhor causa e efeito do que ação e reação, né? Os professores de física ficam bravos quando a gente usa ação e reação. É que tem um livro do André Luiz com esse título, e no meio espírita ele acabou, essa expressão se tornou muito popular. Não é muito adequada, porque a ação e reação pressupõe que se eu jogo uma bola na parede com força X, ela volta com força inversamente proporcional, tal. E a lei de causa e efeito não é exatamente assim, senão partiríamos do pressuposto de que quem cortou uma perna vai vir sem uma perna na próxima encarnação. Então causa um erro de interpretação falarmos ação e reação. Mais correto, falarmos causa e efeito. Toda ação nossa vai gerar um efeito, positivo ou negativo, e não necessariamente uma reação proporcional, né, daquela mesma forma que nós agimos, nós vamos receber daquela forma, não assim. Então, a lei de causa e efeito também acaba sendo mal compreendida. Primeiro, pelo fator que eu falei anteriormente, como se as coisas tivessem que ser literais, né? Se algo que eu tenho hoje nessa vida fosse exatamente o mal que eu cometi a mim ou a outros em outra vida. A lei de causa e efeito, ela se dá de maneira ampla, o planeta é uma grande escola, não é? Então, se eu não aprendi de um jeito, eu tenho que aprender de outro. Como professor, a gente vive essa experiência, vamos assim dizer, diariamente. Você está explicando uma matéria, online é mais difícil, mas quando é presencial, a gente acostuma olhar para as pessoas, correr os olhos para os alunos, para a plateia ali. Até numa palestra espírita, isso a gente faz. E cada fala, cada expressão usada gera uma reação nas pessoas. Às vezes elas riem, às vezes elas demonstram interrogação, às vezes elas demonstram concordância, e percebendo, né, e isso é o treino que vai gerando isso, nós às vezes percebemos que a nossa explicação não caiu bem, pelo menos para a parte ali do público, não foi bem entendida. O que a gente faz? A gente procura um outro jeito de falar a mesma coisa. Não é assim com os filhos também? Você fala, eles não entenderam, a gente fala de uma outra forma. É esse o mecanismo de
causa e efeito. Olha, faz isso. Ah, não deu certo. Faz de outra forma. A gente vai passando por experiências até que a gente aprenda. E essas experiências não são punitivas. O erro que até hoje nós mantemos, e até na própria obra básica essa palavra aparece, né? Jesus mesmo chega a utilizar a ideia de punição, como a gente viu aqui na parábola. Mas a punição precisa ser interpretada como uma ação pedagógica. Recentemente, numa outra aula, eu dei um exemplo similar. Quando o aluno ali não fez aquele exercício e a professora diz para ele assim, olha, você vai ter que fazer esse exercício, é importante para você fazer esses exercícios aí para aprender a matéria. Às vezes ele chora, né? Ele acha que aquilo é punição, ele não vê aquilo como algo benéfico para ele, dada a imaturidade, não sabendo que aquilo será importante para ele. É mais ou menos assim que nós agimos em relação à lei de causa e efeito. Nós choramos diante das provas, quando na verdade Deus não está nos punindo, Deus está apenas nos dando novas oportunidades de aprendizado. Alguém pode pensar assim, Edmir, com relação às provas eu posso até concordar, mas e com relação às expiações, aquelas dores que nós não temos como escapar? Engano, as expiações devem ser, claro, um momento de expurgo daquele erro do passado, mas nós temos como sim passar por ela de maneira muito menos árdua. Primeiro, compreendendo a finalidade dela. E a doutrina espírita é maravilhosa para isso. Ela nos ensina o porquê daquela dor. E quando nós compreendemos, tal qual alguém que se submete a uma cirurgia, sabe que vai passar por uma experiência, mas é para o seu bem. A pessoa vai de bom grado, ela procura, ela marca a cirurgia, ela insiste para que aconteça e fica chateada se não acontecer. Poxa, mas é uma cirurgia, uma coisa. Sim, mas ela sabe que depois daquela experiência ela vai tirar, extirpar muitas vezes o mal que está incomodando. Já pensou se nós tivéssemos essa compreensão para as questões morais? Não é? Passaríamos de bom grado por todas as expiações de caráter moral com a compreensão de que isso é um expurgo, de que isso é uma forma de nós deixarmos ir pelo ralo aquelas impurezas que nós ainda carregamos, para que depois nasça o homem novo. Bastante importante essa reflexão, né? Uma outra coisa para que nós, já caminhando aqui para o encerramento, na última linha da página 73 tem uma frase que chama atenção. Há sempre um limite no pagamento das dívidas. Vocês perceberam na parábola? Falou, olha, você vai então pagar até você conseguir quitar, depois você estará livre. É assim que Deus age em relação a nós, dando provas de que não há penas eternas, de que nós não pagaremos para sempre. Podemos pagar por mais tempo ou menos tempo, dependendo do nosso esforço, mas que não há penas eternas. Vamos então à última reflexão, né? Pedro nos diz o seguinte: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Caridade, às vezes a gente encontra a palavra amor, né? Cobrirá a multidão de pecados. Isso está na primeira carta de Pedro. Olha que interessante, né? Quando a gente reclama de uma prova muito longa ou de uma expiação muito longa, primeiro a gente teria que questionar o que é longo, porque uma existência terrena inteira é pouco perto da eternidade. Às vezes passamos várias encarnações construindo aquele mal, e aí a gente quer ir no centro, receber o passe e ficar livre dele. Então, o que é longo? A vida terrena não é longo. Mas vamos supor, né, que a gente então passe por uma doença durante toda a vida, ou uma relação conflituosa no lar durante toda a vida, e a gente então reclama disso. Mas por quê? Porque nós não aprendemos a amar. Quando nós aprendermos a amar verdadeiramente,
essas dores vão se esgotando em nós. Nada mais vai nos incomodar como incomoda antes de aprendermos a amar. Tomara que essas reflexões tenham sido úteis para vocês. Para mim sempre são. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando aqui algumas ideias, algumas reflexões em cima do Evangelho do Cristo. Um bom final de semana a todos.